O Conselho de Administração de São Paulo determinou ao Departamento de Futebol, após uma reunião na última terça-feira, uma redução drástica de 50% dos salários de agora até o fim do ano. A avaliação do órgão após o encontro é de que o clube vive a sua pior crise financeira da história. Por isso, a ordem foi clara. Não trata-se, por exemplo, de não pagar metade agora dos vencimentos de um funcionário X do Departamento de Futebol e depois fazê-lo. É deixar de pagar de vez até mesmo o fim de 2020. É trabalhar para a redução ser permanente a partir de 2021. O Conselho entende que o São Paulo não tem mais capacidade de gastar algo em torno de 15 milhões por mês com a folha salarial, valor já com os tributos pagos sobre os salários. O diretor financeiro de São Paulo, Elias Albarero, sustenta que esse gasto mensal é de 12 milhões. São 3 opções que o diretor de futebol, Raí, e o próprio Albarero têm para tentar dar conta da missão: venda de atletas, deixando assim de pagar esses salários, rescisão de contratos, assim como fez com o Jusilei, ou de renegociar contratos com jogadores de vencimentos mais altos. Normalmente, propor um novo contrato com diminuição do salário, mas com tempo maior de contrato. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Júnior Tavares garante que não guarda mágoas do São Paulo. O jogador acredita que intervenções familiares foram prejudiciais para o seu futuro no clube. À época, a mãe do lateral esquerdo fez postagens na quais criticou a cobrança excessiva da torcida. Eu sempre fui verdadeiro, sempre fui eu, trabalhei duro 100% em todos os jogos que fiz pelo São Paulo. Um erro ou outro familiar que acabou saindo na mídia, isso me atrapalhou um pouco, mas sendo verdadeiro, não mudaria nada do que eu fiz pelo São Paulo. Tenho um carinho muito grande por esse clube, acompanho sempre que posso alguns jogos, falo com alguns jogadores e funcionários de lá. Acho que os erros familiares, que não são meus, podem ter atrapalhado, mas isso foram coisas do passado. Nunca tive mágoa nenhuma pelo clube e espero que dê tudo certo para o São Paulo, afirmou o lateral. Tavares reconheceu que seu principal obstáculo no São Paulo não foi a falta de oportunidades, e além disso, lamenta algumas lesões sofridas que o tiraram de combate. Acho que não faltaram oportunidades no São Paulo. Foi o jogador que mais jogou com o Rogério Ceni, com mais de 30 partidas, então oportunidades não faltaram. Acabei não jogando muito com o Dorival, mas foi opção dele, sempre tive à disposição nos treinamentos. Uma lesão ou outra me atrapalhou um pouco, acabei ficando fora de alguns jogos importantes, muitas semanas no DM, mas quando voltei sempre desempenhei o meu futebol. Por fim, Júnior Tavares evitou falar sobre a possibilidade de voltar ao São Paulo. Estou emprestado ao Portinense até o fim da temporada. Tenho o objetivo de manter o clube na primeira divisão. Eu e meus companheiros estamos lutando para que isso aconteça. Ainda não pensei sobre o futuro. Estou vivendo o presente, que é o Portinense. Finalizou. O São Paulo recebeu uma sondagem do Milan por Liziero. A consulta ainda não se tornou uma oferta oficial, mas o volante tem passaporte italiano, o que pode facilitar uma possível transferência. Aos 22 anos, Liziero tem contrato com o São Paulo até abril de 2023 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros. Ele e Igor Gomes são considerados os jogadores que mais chamam a atenção do mercado no elenco. No ano passado, o jornal La Gazzetta dello Sport colocou Liziero e outros brasileiros na mira do Milan, à época com o dirigente Leonardo, hoje no PSG. Reserva no time do técnico Diniz, Liziero é monitorado por clubes do exterior há alguns anos. Nessa temporada, ele fez 7 partidas. No total, o volante soma 78 jogos e 3 gols marcados pelo São Paulo.